Estamos de volta para a terceira e última parte da entrevista com Ciro Rodolfo Gonçalves, secretário controlador-geral do Estado. Quem abre o bloco agora é o Luiz Antônio. Obrigado, Augusto. Secretário, só uma observação sobre o último assunto nosso do VLT, né? O órgão de controle avisou, mas não tinha o poder de embargar o ato equivocado. E isso gera essa situação que nós estamos hoje, né? Apenas avisar acaba não sendo suficiente. Mas uma pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor é o seguinte: sempre que pensamos no governador Pedro Táxi, né, o conceito que nós temos, claro, é de transparência, ética, etc. No entanto, o Estado parece que ocupa, salvo engano, o 11ª posição no ranking de transparência, né? Não é uma posição privilegiada. O ideal estaria estar entre os 5 primeiros. O que pode ser feito para sair dessa posição incômoda e galgar uma posição melhor? Professor, essa posição, embora tenha, da primeira avaliação do governador, já como governador do Estado, para a segunda, tenha subido alguns degraus, mas realmente 11º colocado em transparência, sobretudo ativa, ela não corresponde com a ordem, a determinação do governador para essas duas instituições, CGE e Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção. Cabem a nós dois esse compromisso de 2017 nós entregarmos o Estado entre os 5 mais transparentes do Estado. Como que a gente vai fazer isso? Isso não é apenas uma vontade minha e do governador Pedro. Nós estamos criando mecanismos, meios para isso. Um mecanismo que a gente aposta muito nisso é disponibilizar não apenas um site onde estão os contratos, porque essa avaliação acaba também, ela objetivamente isso, ele tem esses quesitos bem fechados mesmo, tem portal de transparência, que informam as suas licitações, informam o gasto público, os critérios são subjetivos, mas em 2017, até o final do primeiro semestre, nós vamos entregar, não só isso já está no portal de transparência, que já possibilitaria nos elevar, mas a gente vai trazer para o cidadão uma ferramenta de acompanhamento em tempo real da execução orçamentária do Estado, em tempo real, Luiz. Como que é isso? Hoje, o cidadão ou um jornalista quiser acessar algumas informações, ele sofre. Se ele não foi servidor público, Augusto, aqui em Mato Grosso, ele sofre. A gente sabe bem. Micael sabe que está localmente aqui atuando. Micael, até o final desse primeiro semestre, nós vamos lançar uma ferramenta que vai facilitar muito a vida do cidadão e, sobretudo, a esses controladores que estão nessa mesa, que é o Mira. Depois a gente vai falar um pouco sobre o Mira, mas é o Mira em sua versão cidadã. Numa linguagem amigável, uma dinâmica, ali o cidadão vai conseguir enxergar a aplicação do tributo, de onde veio, para onde foi, ele consegue chegar até em que contrato foi destinado. Deixou de ser projeto, ele já está pronto, a gente está já rodando testes, dando carga nessa ferramenta. Com isso, Luiz, eu tenho certeza que nós elevaremos essa nossa nota, porque de fato o 11º colocado não é compatível nem com o ideal do Pedro e não é compatível com o meu ideal. Micael. Queria que o senhor explicasse melhor sobre esse Mira. Aliás, é bom para quem não conhece, né, saber o que significa. Monitoramento inteligente de riscos e auditoria aí da controladoria. Ok, Micael. A ferramenta, na verdade, assim, essa dinâmica de atuação é o uso da tecnologia em favor do controle, em favor do órgão que controla. Como eu disse no primeiro bloco, a gente não consegue colocar câmera dentro de uma empresa em todas as áreas. A gente não consegue colocar isso. Mas se com inteligência essas câmeras forem colocadas e o monitoramento ser feito de maneira inteligente, o ganho de escala no controle aumenta. Então, o Mira, na verdade, é a inteligência da informação, é uma inteligência artificial em cima das bases de dados de tudo do Estado, a base de dados financeira, orçamentária, contábil, patrimonial, de pessoal, de logística. Não sei se vocês sabem, mas o sistema, por exemplo, de abastecimento da frota do Estado, tudo isso está um registro dentro de uma base de dados. Mas o sistema de diárias do servidor público está numa outra base de dados.
Para eu cruzar, se porventura nós estamos tendo dispêndio de locação de veículo, diária e combustível, uma vez eu cruzando essas bases de dados, eu vou ter sinais de alerta de comportamentos incomuns. É o Mira que nos propicia acertarmos o alvo, tentando deixar bem claro para o telespectador, facilita o nosso alvo, gastar munição naquilo que tem comportamento incorreto. É isso que nos permitiu termos alvos bem objetivos no primeiro biênio, 2015-2016, um dos efeitos disse no primeiro bloco, mas já sabemos que esse mesmo custeio, Augusto, em algumas das despesas eu enumerei algumas que foram bons resultados, mas em algumas outras o Mira já sinaliza para a gente que ali é que a gente tem que atuar, que ali ainda possivelmente nós temos gordura para atuar. E o que é que a vítima, que é quem paga imposto, pode fazer? Ele acompanha e ele participa? Exatamente. A ferramenta, ele vai numa linguagem bem amigável, ele consegue, a partir do programa de educação do Estado, ele consegue descer na secretaria, achar o quanto que a gente gasta com folha, e dentro da própria ferramenta, ele faz uma interlocução com a ouvidoria. Ele faz o input, ou o próprio jornalista. Micael descobre ali, desconfia. É bem possível que o Micael não vai dar o input e falar assim, vi aqui e tome providência. Pode ser que o Micael ele vai fazer uma matéria sobre isso. Ele vai fazer uma matéria sobre isso. Mas que ainda não é jornalista. Mas a ferramenta do Mira, em sua versão cidadã, com a ouvidoria, ali dentro, nessa porta de entrada, ele consegue já subsidiar a ouvidoria. Olha, é isso mesmo, esse veículo gasta tudo isso de combustível mesmo, ali ele vai conseguir. Só que, lógico, tudo isso, a gente preparou isso dentro de uma linguagem para o homem médio, né? Alguns vão ter um pouquinho mais de facilidade, outras não, mas vai ser normal o aperfeiçoamento da ferramenta a partir do seu lançamento. O povo participa pouco do controle? Avançando muito, Augusto, avançando muito. O termômetro que a gente tem é de ouvidoria, né? Ouvidoria, a gente recebe em ouvidoria os inputs de ouvidoria. Nós temos desde uma simples reclamação, uma falta de urbanidade de um servidor, nós temos sugestões, tem elogios, temos denúncias, são formas desse cidadão colaborar, atuar, descer para o campo jogando. O número, até muito por conta da Lei de Acesso à Informação, uma lei de 2013, a Lei de Acesso à Informação, que enrijeceu mais ainda esse dever do gestor em prestar contas. Os episódios recentes resultado da Lava Jato. As operações feitas aqui. A Sodoma. Isso, aqui no Estado, exatamente. Aqui no Estado, Mato Grosso ele acabou ficando numa situação bem paralela com a Lava Jato. Nós estamos em curso. A operação aqui precedeu a Lava Jato, exatamente. Então, esse ambiente, o caldeirão social fervendo com o advento da Lei de Acesso à Informação, faz com que, vou te dar um número, que em 2012, o canal de ouvidoria da Controladoria Geral do Estado, que é a ouvidoria de todo o Poder Executivo, nós recebemos 11 mil inputs em 2012. Em 2016, nós recebemos 19 mil inputs. Eu estou dando o nome de inputs porque ele pode ser elogios ou reclamação, uma denúncia de uso indevido de um bem público ou denúncia de uma corrupção, né, denúncia de toda a ordem. Então, essa participação social, a gente fica bastante animado com isso, mas em contrapartida com um dever a mais de criar ferramentas como essa. Uma curiosidade, das denúncias, quantas se materializaram em fatos concretos e geraram uma ação? Do rol de denúncias das 19 mil, eu preciso confessar para vocês que a grande parte desses inputs não é de denúncia. Tá? De 19 mil nós tivemos, salvo engano, 3 mil denúncias. Aí eu tenho que fatiar, são bastante, mas aí eu tenho que fatiar, como eu disse, eu tenho que fatiar aquilo que tem viés de corrupção. Por exemplo, denúncia, a gente tem muita denúncia de acúmulo de cargo, acúmulo ilegal de cargo. Então, à medida que chegam denúncias, porque nós temos hoje 100 mil servidores, desses 100 mil servidores, metade, um pouco mais da metade, são da atividade. Então, você tem denúncia de acúmulo de cargo, inassiduidade, de corrupção. Então, aquilo que é inassiduidade ou qualquer outro comportamento dentro da gestão, que você resolve sem uma auditoria, sem grandes investigações. Mas nós temos várias delas que o fato
da denúncia do cidadão nos auxilia muito. Vou te dar um exemplo. Na verdade, vou te dar 2 exemplos. Um mais contemporâneo. O episódio voltando ao episódio da Rêmora na SEDUC, né? No episódio da Rêmora na SEDUC. Havia uma denúncia especificamente sobre um processo licitatório grande chamado Escola Legal. Essa denúncia dizia que a forma como estava disposto os itens e também os atestados de capacidade técnica limitariam a competitividade. Essa denúncia foi aquela que foi feita ao gabinete? Não. Aquela denúncia falava de propina, sim, da execução de contratos, mede-se, paga-se propina, ela nessa linha. Mas essa denúncia era contemporânea a essa, mas dizia, a denúncia do cidadão falava assim, olha, tem um projeto que vai ser licitado, que é Escola Legal. Tecnicamente, a competição vai ser muito restrita, do jeito que está. Quem denunciou era anônima, mas quem denunciou pode ser alguém do mercado, que poderia se sentir alijado, ou um desacordo do próprio cartel que lá estava se desenhando. Isso a gente não conseguiu apurar, mas o que eu sei responder para vocês objetivamente é que essa licitação, de todos os contratos, de todas aquelas licitações da Rêmora, essa era a maior. Está inclusive no depoimento do GAECO, de 20 milhões de reais. Essa licitação não aconteceu. Ela não aconteceu por conta de uma recomendação que esse edital fosse aperfeiçoado para garantir maior competitividade. E essa licitação não aconteceu. Ela foi revogada. A atuação nossa aconteceu em dezembro de 2015. Em janeiro de 2016, o processo foi revogado e não foi licitado novamente. Só uma observação. Graças a uma denúncia, eu vou só dar mais um adendo, Luiz, uma denúncia de muita qualidade. Isso é importante também dizer, com detalhes, que às vezes isso ajuda bastante. Naquela denúncia que foi feita ao Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção, referente à SEDUC, que no final acabou não redundando em nada e foi o GAECO que apurou, a controladoria foi informada daquela denúncia? Não. Não foi informada pelo gabinete? Não foi informada. O único ofício que saiu do gabinete sobre a matéria, ela foi para a Delegacia Fazendária, exclusivamente para a Delegacia Fazendária, e é aquilo que eu falei também no primeiro bloco, no momento da reforma administrativa, de se reavaliar algumas coisas, esse fluxo realmente não poderia ter acontecido dessa forma, porque como eu disse no primeiro bloco também, o controle interno é a chance do Estado rever seus próprios atos, já fazer o seu policiamento interno, é a segurança privada aqui do prédio. Nós temos a polícia lá fora, mas nós temos a segurança interna aqui do prédio. Então houve uma falha do fluxo aí. Falha de fluxo, não foi para a Controladoria Geral do Estado. Secretário, nós temos só mais 3 minutos, eu vou fazer a última pergunta dessa nossa entrevista. Mais de uma vez, você fez referência às câmeras, né? Não dá para ter câmera de uma parte. No entanto, na iniciativa privada, casos de corrupção não duram. Né? De alguma forma, é descoberto rapidamente o corrupto, demitido, etc. Por que no serviço público isso não acontece? Eles também não têm câmeras por toda parte. Augusto... Última resposta, pode dizer também, tá. Dá outros recados que você achar necessário. Tá, Augusto, empurrados, pressionados por esse tipo de julgamento, né, seja da imprensa ou seja da sociedade, de que a gente precisa elevar o tom, a gente precisa acelerar as nossas persecuções, as nossas consequências enquanto administração. Apressar uma possível penalidade, seja de um servidor ou seja de uma empresa, para que didaticamente, pedagogicamente, aliás, a gente penalize empresas, a gente penalize servidores, não tem como fugir disso, a gente não pode ser hipócrita por ser servidor e adotar uma linha corporativista, não. A gente tem, esse tom precisa ser elevado. E emprestando, sim, mecanismos da iniciativa privada, né, como você disse. A gente está usando hoje, emprestamos na iniciativa privada essa ideia mais inteligente de agir. Precisamos ser mais ágeis nas penalizações, eu acredito isso. A Lava Jato já está dando essa ideia
de empresas devolvendo dinheiro, sendo multadas, e aí está puxando uma outra, a que vai devolver, fala, está dando, a devolveu, vou devolver também. Eu acho que a gente está muito melhor do que nós estávamos, mas ainda com bastante déficit, não tenho dúvida disso. Quando eu falei de empresas privadas que resolvem esse problema, eu falei das empresas sérias, evidentemente. Não incluía. Não essa que eu citei, né? Nós estamos terminando aqui o programa O Livre com Ciro Rodolfo Gonçalves, secretário controlador-geral do Estado. E eu queria dizer aqui publicamente que eu preferi chamá-lo de Ciro Rodolfo, porque eu sempre acho que é a mãe que batiza o filho com o nome composto. Acertou. Então eu faço esse registro aí, que é para sua mãe saber também, que é uma homenagem a ela. Tá jóia, eu agradeço. Agradeço ao Luiz Antônio, agradeço Obrigado. ao Micael. Estaremos de volta na próxima terça-feira. Até lá.